Oi, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre reações complexas, ou seja, reações inversas, paralelas e consecutivas, reações que envolvem os mesmos reagentes. Um exemplo são as reações de equilíbrio. O que acontece no caso dessas reações é que nós temos uma reação de ida com uma constante de velocidade e uma reação de volta, a reação oposta ou inversa, com outra constante de velocidade. Normalmente nós representamos a constante no sentido direto como K1 e no sentido reverso como K1 tracinho em cima, ou K menos 1. Como que nós vamos lidar com esse tipo de equação? A primeira coisa que nós precisamos saber é que a velocidade dessa reação, ela vai ser a velocidade da reação de ida menos a velocidade da reação de volta. É como se a reação progredisse no sentido direto e voltasse um pouquinho no sentido inverso. Então, a velocidade vai ser uma menos a outra. A velocidade de ida vai ser K1 vezes a concentração do reagente A no tempo t, e a velocidade de volta vai ser K menos 1 vezes a concentração de B no tempo t. Sabendo disso, a próxima etapa, então, é separar as duas equações. Nós vamos lidar com as duas equações separadamente, ao mesmo tempo, mas separadas. Então, nós temos duas reações, A dando B com uma constante de velocidade K1 e B dando A com uma constante de velocidade K menos 1. Eu não sei por qual razão, o tracinho não está saindo exatamente aqui em cima, mas esse daqui é o K menos 1. Vamos lá. O que nós precisamos saber, então, é como essa reação acontece ao longo do tempo. No início da reação, então, se eu tiver uma concentração A0 de A e nada de B, na segunda reação eu vou ter nada de B e A0 de A. No tempo T reage X, A, forma XB, eu tenho XB, reagiu XB e XA. Nesse mesmo tempo, então, sobra A0 menos X, X, X e A0 menos X. E agora o que nós precisamos fazer, então, escrever a equação na forma diferencial. Então, se a velocidade é V1 menos V menos 1, e eu conheço os valores de V1 e V menos 1, então, K1 vezes a concentração de A no tempo t vai ser K1 vezes A0 menos x, menos K menos 1 vezes a concentração de B no tempo t, que é x. Então, essa é a equação na forma diferencial. Nesse tipo de reação, existe um momento bastante especial, que é o equilíbrio da reação. Nesse momento, então, nós sabemos que a quantidade de reagente A que reagiu é o que nós chamamos de X do equilíbrio. E, portanto, formou-se X do equilíbrio de B. Tenho X de equilíbrio de B aqui e X de equilíbrio de A aqui. Sobra, então, A0 menos X do equilíbrio, X do equilíbrio, X do equilíbrio, A0 menos X de equilíbrio. Então, tendo a equação diferencial para essa reação, vamos chamar essa equação de 1, o que nós precisamos fazer, então, é trabalhar com o equilíbrio, o momento do equilíbrio que nós conhecemos, nós sabemos o que acontece. No equilíbrio, então, a velocidade da reação, como um todo, vai ser zero. Por quê? Eu não tenho mais alteração nas concentrações de A e de B. Se a velocidade é zero, e eu sei que a velocidade é V1 menos V menos 1, nesse momento de equilíbrio, V1 vai ser igual a V menos 1. K1, então, vezes a concentração inicial de A menos x do equilíbrio vai ser igual a K menos 1 vezes x do equilíbrio. Isso no equilíbrio. K menos 1 vai ser igual a K1, a 0 menos x de equilíbrio sobre x do equilíbrio, nós vamos chamar essa equação de 2. Uma informação importante que nós precisamos ter com relação ao equilíbrio também diz respeito à constante de equilíbrio da reação. A constante de equilíbrio K nós conhecemos como sendo a concentração de B, que é o produto no equilíbrio, sobre a concentração de A, também no equilíbrio. Nós conhecemos essas concentrações porque nós nomeamos de x do equilíbrio e a 0 menos x de equilíbrio. Então, substituindo x do equilíbrio sobre a 0 menos x do equilíbrio, a gente vai ter que K1 sobre K menos 1 equivale à constante de equilíbrio dessa reação. Isso a gente pode obter saindo da equação 2. Substituindo a equação 2 na equação 1, nós temos então que dx dt vai ser K1 a 0 menos x menos K1 a 0 menos xe sobre xe, x. Substituímos o valor então de K menos 1 na equação.
dx dt vai ser igual a K1 a 0xe menos K1x xe menos K1 a 0x mais K1xex sobre xe. Eu consigo cancelar esses dois termos da equação e eu tenho que dx dt vai ser K1 a 0 sobre xe, que multiplica xe menos x0. Jogando tudo que é x de um lado, t do outro, para que nós possamos integrar essa equação, dx sobre xe menos x vai ser igual a K1 a 0 xe dt, e integrando isso daqui de 0 até x, de 0 até t, eu vou ter que 1 sobre menos 1 ln de xe menos x, de 0 a x, vai ser igual a K1 a 0xe, t de 0 a t. Menos ln de xe menos x menos ln de xe vai ser igual a K1 a 0xet. E ln de x do equilíbrio sobre x do equilíbrio menos x vai ser igual a K1 a 0 sobre xet. E essa é a equação na forma integrada para essa reação. Nós vamos chamar essa equação de 3. No equilíbrio, então, nós sabemos que K1 é igual a 0 menos xe, K menos 1 é igual a xe. Eu posso fazer a distributiva nessa equação. K1 a 0 menos K1xe vai ser igual a K menos 1xe. K1 a 0 vai ser igual a K menos 1xe mais K1xe. K1 a 0 vai ser xe que multiplica K1 mais K menos 1. E eu chego aqui K1 mais K menos 1, então vai ser igual a K1 a 0 sobre xe. Eu vou chamar isso aqui de 4 e nós podemos substituir 4 na equação 3 e a gente chega aqui a ln de xe sobre xe menos x vai ser igual a K1 mais K menos 1t. São formas de se trabalhar essa equação. Lembrando, vocês podem reparar que no caso dessa equação que nós tratamos, nós consideramos a equação como sendo de ordem 1 nos dois sentidos. Tudo depende de qual a ordem da reação de ida e da reação de volta. O importante é nós sabermos que para trabalhar com equações opostas, nós temos que lembrar que a velocidade vai ser a velocidade de ida menos a velocidade de volta e interpretar qual vai ser, ou conhecer qual vai ser a velocidade de ida e qual vai ser a velocidade de volta, o que inclui saber a ordem da reação. Outro tipo de reação complexa com a qual nós podemos lidar são reações paralelas. Então, eu posso ter uma reação que um mesmo reagente reage paralelamente para formar dois produtos diferentes. Então, nesse caso, nós vamos tratar esse problema com uma pergunta. Prove que para duas reações paralelas de primeira ordem, lembrando aqui, está sendo dito que são duas reações de primeira ordem, a concentração de Y sobre a concentração de Z vai ser igual a K1 sobre K2 em qualquer momento, sendo K1 a constante de velocidade da reação de A dando Y e K2 a constante de velocidade de A dando Z. A primeira coisa que nós precisamos fazer, como no caso anterior, então, é separar as duas equações. Eu tenho A dando Y com uma constante de velocidade K1 e A dando Z com uma constante de velocidade K2. Interpretando o que acontece ao longo do tempo, então no início eu tenho A0 de A e nada de Y, A0 de A e nada de Z. No tempo t, reagiu y para formar y de y e reagiu z para formar z de z. A concentração de A0 no tempo t, então, vai ser o que eu tinha no começo A0 menos o que reagiu para formar y menos o que reagiu para formar z. Então, A0 menos y menos z. Vou ter y de y, A0 menos y menos z de A e z de z. Nesse caso, eu não tenho uma equação de velocidade da reação, porque nós estamos falando de duas reações em paralelo. Mas eu consigo deduzir qual vai ser a equação de velocidade de cada uma dessas duas reações. Então, a equação na forma diferencial para a reação de formação de y vai ser dy dt, K1 vezes a concentração de A, A0 menos y menos z. E a equação de velocidade para a formação de z vai ser dz dt, K2, A0 menos y menos z. Essas são as equações na forma diferencial. Partindo dessas duas equações, então, nós podemos isolar dt nos dois casos. Então, dy sobre K1 vezes A0 menos y menos z vai ser igual a dt. dz sobre K2, A0 menos y menos z, vai ser igual a dt. dt é igual a dt e eu posso igualar essas duas equações. Eu vou ter que dy K1 A0 menos y menos z vai ser igual a dzk2 A0 menos y menos z. Posso cancelar esses dois termos
das equações e eu vou ter que dy sobre k1 vai ser igual a dz sobre k2. Com isso, posso integrar essa equação. 1 sobre k1, a integral de 0 a y dy, vai ser igual a 1 sobre k2, a integral de 0 a z dz. Y sobre k1 vai ser igual a z k2, y sobre z vai ser igual a k1 sobre k2. Nós sabemos que y e z equivalem às concentrações de y e de z no tempo t. Portanto, a concentração de y no tempo t sobre a concentração de z no tempo t vai ser igual a k1 sobre k2, e era exatamente isso que nós queríamos provar neste problema. Vamos fazer um exercício, então, usando o que nós acabamos de ver sobre reações inversas, considerando a reação de transformação de cis em trans. Então, a reação de equilíbrio entre as duas formas, cis e trans, dessa espécie, é de primeira ordem nas duas direções. A 25 graus Celsius, a constante de equilíbrio é 0,16 e a constante de velocidade K1 é 3,3 vezes 10 a menos 4 segundo a menos 1. Num experimento começando com a forma cis pura, quanto tempo demoraria para metade da concentração de equilíbrio do isômero trans ser formada? Então, nós temos a equação de equilíbrios cis e trans, nós temos a constante de equilíbrio dessa reação, que é 0,16, nós temos a constante de velocidade 1, ou seja, no sentido direto, de cis para trans, que é 3,3 vezes 10 a menos 4 centímetros a menos 1, e a pergunta é quanto tempo demora para que a concentração de trans seja metade da concentração de equilíbrio da espécie trans. Partindo do que nós sabemos com relação à constante de equilíbrio da reação, a constante de equilíbrio, então, vai ser a concentração da espécie trans no equilíbrio sobre a concentração da espécie cis no equilíbrio. Portanto, Xz sobre A0 menos Xz vai ser igual a K1 sobre K menos 1. Constante de equilíbrio vai ser K1 sobre K1 menos 1. K menos 1 vai ser igual a K1 sobre a constante de equilíbrio. K menos 1, então, vai ser 3,3 vezes 10 a menos 4 segundo a menos 1 sobre 0,16. E K menos 1 vai ser igual a 2,06 vezes 10 a menos 3 segundo a menos 1. E a gente já tem, então, a constante de equilíbrio da reação oposta. Nós sabemos que a velocidade de ida, ou seja, a velocidade 1, vai ser a constante de equilíbrio 1, K1 vezes a concentração de cis, e a de volta vai ser V-1 igual a K-1 vezes a concentração de trans, e que a velocidade da reação, então, vai ser V igual a V1 menos V-1. Com isso, e com nossa tabelinha de concentrações ao longo do tempo, eu tenho, então, que no tempo inicial eu tenho A de cis e nada de trans em A de cis, reagiu X para formar X e X, sobra A menos X, X, X e A menos X. No equilíbrio, reagiu XZ para formar XZ e XZ, sobra A menos XZ, XZ, XZ e A menos XZ. Eu consigo escrever a equação de velocidade, porque eu sei que V é V1 menos V menos 1. V1 é K1 vezes a concentração de cis, a concentração de cis no tempo t é A menos X. Então, V vai ser igual a K1 A menos X, menos V menos 1, que vai ser K menos 1, a concentração de trans, que vai ser K menos 1 vezes a concentração de X. Vamos chamar essa equação de 1. No equilíbrio, eu sei que a velocidade da reação vai ser igual a zero, portanto, V1 igual a V menos 1. K1 A menos XZ vai ser igual a K menos 1 XZ. A partir dessa equação, nós podemos isolar o K menos 1 e tenho que K1 que multiplicar A menos XZ sobre XZ. Eu vou chamar isso aqui de equação 2, a gente vai precisar dela. E eu posso reescrever essa equação fazendo a distributiva. K1A menos K1XZ igual a K menos 1XZ. K1A igual a K menos 1XZ mais K1XZ. K1XZ, K menos 1 mais K1. E eu chego que K1 mais K menos 1 vai ser K1A sobre XZ, e essa nós vamos chamar de equação 3. Substituindo 2 em 1, nós temos então que a velocidade vai ser igual a K1 que multiplicar A menos X menos K1 que multiplicar A menos XZ vezes X sobre XZ,
Fazendo o distributivo, a gente consegue eliminar dois termos dessa equação e a velocidade vai ser K1A que multiplica xz menos x sobre xz. dx dt vai ser igual a K1A que multiplica xz menos x, xz. Vejam que eu, em vez de escrever velocidade, escrevi dx dt porque a gente já fez essa dedução várias vezes e é a mesma coisa. dx dt sobre xz menos x é igual a K1A sobre xz dt, integrando isso de 0 a x e de 0 a t. A gente já fez essa integral antes, a gente sabe que menos ln de xz menos x menos ln de xz vai ser igual a K1A sobre xz t, e essa nós vamos chamar de equação 4. Substituindo K1 mais K menos 1 que a gente deduziu na equação 3 na equação 4, nós temos que ln de xz sobre xz menos x vai ser igual a K1 mais K menos 1t. E o que nós queremos saber é o tempo quando a concentração de trans, ou seja, o que nós chamamos de x, vai ser igual à concentração de trans no equilíbrio, xz sobre 2. Então, é só fazermos as substituições, ln de xz sobre xz menos xz sobre 2 vai ser igual a K1 mais K menos 1 vezes o tempo. ln de xz sobre xz sobre 2 vai ser igual a K1 mais o tempo, ln de 2 vai ser igual a K1 mais K menos 1 vezes o tempo. A gente conhece os valores de K1 e de K menos 1. Substituindo, eu tenho que a ln de 2 vai ser igual a 3,3 vezes 10 a menos 4 segundo a menos 1, mais 2,06 vezes 10 a menos 3 segundo a menos 1 vezes o tempo. Tempo vai ser 0,0693 sobre 2,39 vezes 10 a menos 3 segundo a menos 1, e o tempo vai ser igual a 290 segundos. Está respondida a questão. Bem, por hoje era isso. No próximo vídeo nós entramos em tipos de mecanismos de reação. Até o próximo.